Bem-vindo ao canal Verdade ou Ficção, onde o mistério encontra a realidade. Você já ouviu falar do Homem do Saco? Uma figura que por gerações assombrou crianças e até adultos em várias partes do Brasil. Mas aqui em Rondônia, essa lenda ganhou contornos próprios, misturando medo, histórias de famílias e relatos curiosos que atravessam o tempo. Hoje, vamos explorar a origem, as versões e o impacto dessa figura assustadora. Será apenas uma invenção para educar os pequenos ou existe algo de real por trás da lenda? O Homem do Saco é uma das lendas urbanas mais conhecidas do Brasil, presente em praticamente todas as regiões. A história fala de um homem misterioso, geralmente velho e maltrapilho, que anda pelas ruas carregando um grande saco nas costas. Seu objetivo? Raptar crianças desobedientes, levá-las embora e, segundo algumas versões, nunca mais devolvê-las. Essa figura, ao longo dos séculos, serviu como um instrumento de controle social e familiar. Pais e avós usavam o mito para manter os filhos obedientes. Se você não se comportar, o Homem do Saco vai te levar. Mas de onde surgiu essa lenda? Muitos estudiosos acreditam que ela tem raízes na Europa, trazida pelos imigrantes ao Brasil no período colonial. Na Europa, existiam histórias semelhantes de coletores de almas ou figuras marginalizadas que representavam o medo do desconhecido. No Brasil, esse mito se adaptou à realidade social. O homem pobre, maltrapilho, carregando sacos menos muitas vezes catadores de lixo. O mendigos virou a encarnação do medo infantil. Em Rondônia, especialmente em cidades como Porto Velho, Guajará, Mirim e Ji-Paraná, a lenda do Homem do Saco ganhou força durante as décadas de 1970 na 1980. Nesse período, o estado recebia muitos migrantes vindos de outras regiões do Brasil, principalmente do Nordeste e do Sudeste. Essas famílias traziam suas tradições e, com elas, também suas lendas. O Homem do Saco se adaptou ao imaginário local. Em alguns bairros, diziam que ele rondava próximo às margens do rio Madeira, esperando crianças que brincavam sozinhas. Em outras versões, ele aparecia em estradas de terra e becos pouco iluminados, onde os filhos eram proibidos de andar sozinhos. Alguns relatos populares afirmavam que o Homem do Saco vendia as crianças que capturava para cientistas ou feiticeiros. Esse detalhe sombrio fazia com que os pais mantivessem os pequenos sob vigilância, principalmente em áreas rurais. Por mais assustador que pareça, a lenda do Homem do Saco tinha uma função clara: educar e disciplinar. Num tempo em que não havia internet, celulares ou tantas formas de distração dentro de casa, as crianças costumavam brincar nas ruas até tarde. Os pais precisavam de histórias fortes para impor limites e manter os filhos longe de perigos reais, menos como rios, florestas e estranhos. Assim, o mito ganhou força em Rondônia. O Homem do Saco não era apenas um vilão fictício, mas uma metáfora para os perigos da vida cotidiana. Em Rondônia, como em outras partes do Brasil, o Homem do Saco assume várias formas. O sequestrador de crianças, a versão mais comum, ele pega crianças desobedientes e as coloca no saco. O vendedor de crianças aqui, a lenda ganha contornos ainda mais sombrios. Dizem que o Homem do Saco vendia os pequenos para rituais, ou até para tráfico humano. O colecionador de almas, alguns moradores do interior contam que o Homem do Saco não levava o corpo, mas sim a alma da criança. O andarilho real, em muitos bairros pobres, havia catadores de lixo e homens que carregavam sacos enormes de recicláveis. As crianças os confundiam com o verdadeiro Homem do Saco, reforçando ainda mais a lenda. Diversos moradores mais antigos de Porto Velho ainda lembram das histórias contadas por seus pais e avós. Um exemplo comum é o de famílias que viviam próximas ao centro histórico ou aos igarapés. Alguns relatos populares diziam:
Eu tinha medo de brincar na rua porque diziam que o homem do saco vinha à noite buscar as crianças que ficavam sozinhas. Lembro que, quando passava algum catador de papelão, minha mãe dizia que era ele, eu corria para dentro de casa chorando. Essas memórias mostram como o mito, mesmo sem provas concretas, moldou o comportamento de gerações inteiras. O homem do saco também reflete um medo muito humano, o desconhecido Homans pobres. Sem família, vestidos de forma estranha, já causavam desconfiança na sociedade. Transformá-los em monstros foi uma forma de materializar esse medo coletivo. Assim, o mito não é apenas uma história de terror infantil, mas também um reflexo de preconceitos sociais e culturais. Apesar de assustador, o mito se espalhou para além das conversas de família. Ele já apareceu em literatura menos, como personagem em livros de contos urbanos. Cinema menos em filmes de terror brasileiros que exploram lendas urbanas. Música menos mencionado em canções populares e paródias. Em Rondônia, a história continua sendo contada em rodas de conversa e até em escolas, como parte do folclore regional. Hoje, sabemos que o Homem do Saco nunca passou de uma lenda. Não há registros policiais ou provas concretas de que alguém realmente tenha existido com esse propósito. Mas isso não diminui a força da história. O medo transmitido de geração em geração transformou o Homem do Saco em parte da identidade cultural brasileira. E em Rondônia ele ganhou raízes ainda mais fortes, misturando-se com um contexto histórico da região. No fim, a pergunta permanece: o Homem do Saco foi apenas um recurso dos pais para educar os filhos? Ou será que, em algum momento da história, houve sim pessoas que inspiraram esse mito? Como toda lenda urbana, a verdade se mistura com o imaginário popular, criando algo que atravessa o tempo. No fim das contas, o Homem do Saco continua sendo uma das figuras mais marcantes do imaginário popular. Seja como lenda urbana, metáfora ou simples história para assustar crianças, ele permanece vivo na memória coletiva. Mas e você? Acredita que o Homem do Saco é apenas invenção? Ou que pode ter nascido de algo real, verdade ou ficção? Se gostou desse mistério, já deixa o like. Se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa.